Presidente da Ucrânia visita áreas recuperadas no leste do país após retirada do exército russo. Há suspeitas de terem sido cometidos crimes de guerra na região de Kharkiv. Papa Francisco envia recado para ortodoxos russos, dizendo que a religião não deve ser usada para justificar o mal da guerra. A comunidade internacional apela ao fim dos combates na região de Nagorno-Karabakh e ao diálogo entre a Arménia e o Azerbaijão. Justiça Europeia baixa a multa de Bruxelas à Google, no caso Android, para 4.125 milhões de euros. Tecnológica diz-se decepcionada. O presidente ucraniano visitou esta quarta-feira Izium, uma das localidades recentemente recuperadas do domínio russo no leste da Ucrânia. Volodymyr Zelensky registou as condições em que a cidade ficou agora que as forças de Kiev reconquistaram uma grande parte da região, expulsando os militares de Moscou que haviam tomado o controle desde o início da invasão em fevereiro. Tal como aconteceu em Bucha, o cenário é desolador. O que vemos é muito chocante, mas não é chocante para mim porque vimos as mesmas imagens em Bucha e nos primeiros territórios desocupados. Portanto, o mesmo. Edifícios destruídos, pessoas mortas. O que posso dizer? Essa é a parte da nossa verdadeira história e a parte da nação russa moderna de hoje. Significa que com o nosso exército, a vida volta. Of modern today's Russian nation. It means that with our army, the life come back. As autoridades ucranianas estão agora a apurar o que se passou durante estes 6 meses de ocupação russa. Os investigadores anunciaram que estão a surgir indícios de que também aqui foram cometidos crimes de guerra. Por exemplo, numa das localidades agora recuperadas, na região de Kharkiv, foram encontrados 6 corpos com indícios de tortura. Em outras, os soldados russos terão assassinado civis, enterrando-os depois em valas comuns. O Instituto para o Estudo da Guerra diz que o Kremlin reconheceu uma derrota na região de Kharkiv pela primeira vez desde a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022. Antes, Moscou nunca admitiu que a Rússia tinha sido derrotada em torno de Kiev e, mais tarde, na Ilha da Serpente, chamou-lhe um gesto de boa vontade ou priorização da chamada libertação do Donbass. Vejamos os últimos desenvolvimentos no terreno. A contraofensiva ucraniana está ainda a acontecer em toda a região de Kharkiv, isto é, no nordeste da Ucrânia. E a linha da frente na Ucrânia Oriental aproxima-se agora das fronteiras do território reivindicado pela autoproclamada República Popular de Luhansk, separatista e pró-russa. De acordo com as autoridades ucranianas, há agora um assalto a Liman e poderá haver um avanço sobre Siversk mais tarde. Segundo os autoproclamados líderes desses territórios, Liman permanece nas suas mãos e a situação foi estabilizada nesta área do Donbass. A contraofensiva continua também a acontecer no sul da Ucrânia, na região de Kherson, com combates pesados em toda a linha de frente de Kherson e das duas regiões vizinhas, desde a região de Mykolaiv e também a partir do norte em direção a Kherson. Quanto à contraofensiva no sul, tem havido menos informação e detalhes sobre o que tem acontecido no terreno, mas as autoridades ucranianas dizem que continua. O Papa Francisco enviou esta quarta-feira um recado à hierarquia ortodoxa da Rússia e a outros líderes religiosos. O sumo pontífice da Igreja Católica afirmou que a religião nunca deve ser usada para justificar o mal da guerra e que Deus nunca deve ser refém da sede humana de poder. A crítica de Francisco foi feita na antiga República Soviética do Cazaquistão. Para esta casaca, a visita do Papa a este país maioritariamente muçulmano é um acontecimento notável e alimenta a energia da fé dos católicos. Francisco participou no 7º Congresso de Líderes de Religiões Mundiais e Tradicionais, onde estiveram imãs, patriarcas, rabinos, muftis e o metropolita Antony, responsável pela diplomacia da Igreja Ortodoxa Russa. Para o Papa é preciso encontrar o caminho para a paz. Empenhemo-nos mais ainda e insistamos na necessidade de resolver os conflitos não pelos meios inconclusivos do poder,
com armas e ameaças, mas pelo único meio abençoado pelo céu e digno do homem: encontro, diálogo e negociações pacientes. O patriarca ortodoxo russo recusou participar no Congresso. Cirilo tem apoiado Vladimir Putin ao justificar a guerra na Ucrânia. Horas depois dos mais violentos confrontos entre a Arménia e o Azerbaijão na região do Nagorno-Karabakh, familiares de soldados arménios feridos esperam ansiosamente notícias do seu estado de saúde junto ao hospital em Erevan. A intensificação dos combates preocupa a comunidade internacional. O porta-voz do Conselho Nacional de Segurança dos Estados Unidos, John Kirby, afirma: Não pode haver uma solução militar para este conflito. Exortamos a contenção de quaisquer outras hostilidades militares. Também encorajamos ambos os governos a restabelecer linhas diretas de comunicação através dos canais diplomáticos e militares e a voltarem a empenhar-se num processo diplomático para resolver a crise. Também a Alemanha pede o fim da guerra que ameaça toda a região e o representante especial da União Europeia para o Cáucaso do Sul encontrou-se com o presidente do Azerbaijão para tentar aliviar as tensões. Na noite de segunda para terça-feira, os combates mataram meia centena de soldados em cada lado do conflito. Coima reduzida, mas não anulada para a Google. O Tribunal-Geral da União Europeia baixou para 4.125 milhões de euros a multa que Bruxelas tinha aplicado à gigante tecnológica. Deu provimento parcial ao recurso da Google contra a Comissão Europeia, mas confirmou que a tecnológica norte-americana impôs restrições ilegais aos fabricantes de dispositivos que usam o seu sistema Android de forma a reforçar a posição dominante de mercado. A Google diz estar decepcionada por a Justiça Europeia não ter anulado por completo a multa. No entanto, ainda pode recorrer da sentença numa instância superior, no caso, o Tribunal de Justiça da União Europeia. Inicialmente, Bruxelas tinha aplicado uma multa de 4.343 milhões de euros. Esta é uma das 3 coimas da Comissão Europeia à Google, atualmente em litígio. Na Sérvia, os organizadores da parada LGBT que deveria ter lugar em Belgrado no sábado e foi proibida pela polícia, estão revoltados com a decisão que as autoridades tomaram com a justificação de evitar confrontos com grupos anti-gay e de extrema-direita. A parada deveria acontecer no âmbito do Europride, um encontro pan-europeu. É escandaloso que depois de tantos anos de paradas Pride, no ano em que o Europride acontece em Belgrado, a parada tenha sido banida, no mesmo dia em que a primeira-ministra Ana Brnabić abre uma conferência sobre direitos humanos. A razão para a proibição é que supostamente era uma ameaça à segurança, mas por que razão não prenderam as pessoas que ameaçam essa segurança? No domingo, Belgrado foi palco de uma manifestação contra o Europride em que participaram milhares de pessoas, desde grupos de extrema-direita a padres ortodoxos e gangues de motares. A Sérvia é um país muito conservador em que a Igreja Ortodoxa tem uma grande influência na sociedade e em que as manifestações de homofobia são frequentes, mesmo se a própria primeira-ministra Ana Brnabić é assumidamente homossexual. O presidente Aleksandar Vučić apoiou a decisão de proibir a parada LGBT por receio de confrontos. Morreu a atriz grega Irene Papas, tinha 96 anos. A sua morte foi anunciada pelo Ministério Grego da Cultura. Com uma carreira de mais de 50 anos, a atriz ficou conhecida internacionalmente por filmes como Os Canhões de Navarone e Zorba o Grego e pelas interpretações de clássicos da tragédia grega como Antígona, Electra e Efigénia. Irene Papas nasceu em 1926 numa povoação próxima de Corinto. Viveu em Atenas desde os 7 anos e aos 15 deu início à carreira como atriz, cantora e dançarina. Cedo atraiu as atenções de importantes cineastas americanos e se tornou um grande nome para os produtores de Hollywood.
não era vista em público há cerca de uma década após o diagnóstico da doença de Alzheimer.